Mais uma vez, boa noite, irmãos. Antes de a gente começar, eu quero agradecer aos irmãos, especificamente da Igreja Batista Regular em Mangabeira, pelas orações em relação ao nosso querido irmão, amigo, pastor Sérgio, que até os últimos segundos da vida dele nós oramos, não só aqui na igreja local, mas em todo o Brasil e até fora do Brasil. Nós estávamos unidos em oração. Nós não devemos parar de orar e não devemos parar de confiar no Senhor e na sua soberania. Eu peço orações pela família, em especial, principalmente pela irmã Emílima, que está muito debilitada e precisa das nossas orações. Deus sabe de todas as coisas e vamos continuar de alguma forma contribuindo, ou com oração ou financeiramente, porque também o gasto é enorme. Mas nós sabemos que Deus supre todas as necessidades. Ela está muito abatida e se nós colocarmos no lugar dela, nós saberíamos o porquê. Mas Deus sabe de todas as coisas e vai dar aquilo que é necessário para ela, o conforto que vem dos céus, que vem do Senhor. Então eu peço que vocês continuem em oração por essa família que tem sofrido bastante com a perca da avó, da sogra, da mãe e também agora do líder do lar, que tem sido para eles muito difícil. Queridos, nós vamos falar acerca de um assunto que faz parte da nossa vida. Qual é a certeza que você tem? A nossa certeza é que um dia nós morreremos. Essa é a certeza absoluta. Se você tem uma certeza, se você acha que você não tem uma certeza, pode ter certeza que um dia você vai morrer. E nós não conseguimos lidar com a morte, né? Parece ser algo muito difícil para lidar. Mas Deus, na sua soberania, graça, bondade, misericórdia, se revela nas Escrituras e nos mostra que Ele nos ama. O tema é os filhos preciosos de Deus. Nós lemos aqui na direção o Salmo 116, mas nós vamos observar somente o versículo 15 do Salmo 116. Abram suas Bíblias, fiquem com ela aberta aí, para a gente dar início a esse tema, que o Senhor nos mostra, nos consola e nos mostra que nós devemos ter confiança no Senhor totalmente. A palavra de Deus diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Tanto na tradução revista atualizada, tanto na tradução também revisada e corrigida, é a mesma tradução, praticamente. Aos olhos ou à vista, Tem aí, né, algumas tem à vista e algumas tem aos olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e nos console com a sua graça. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou, através da sua palavra, que é viva, que tem sua eficácia, que transforma vidas. Nós somos gratos, Senhor, por sermos teus filhos. Somos gratos pelo Senhor ter nos alcançado sem merecermos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor vive em nós. Somos gratos porque o Senhor está conosco constantemente, todos os dias. Somos gratos porque a tua igreja ainda sobrevive em meio a tanta perseguição.
Somos gratos também, ó Deus, porque tem tantas pessoas que ainda vão ouvir o Teu Evangelho e vão se entregar a Ti. Somos gratos porque o Senhor nos usa como instrumento para a Tua glória, para espalhar o Evangelho que precisa ser espalhado em todos os lugares, até os confins da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa igreja local, onde nós podemos nos reunir e adorar o Senhor, onde podemos ouvir a Tua voz através da palavra, onde podemos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pelo Teu corpo que está reunido neste momento, por aqueles que não puderam vir também, que o Senhor esteja abençoando, por aqueles que possam ouvir, se possível, essa transmissão. Entregamos em Tuas mãos a Tua palavra, que venha aos nossos corações, que toque as nossas mentes. Usa Teu servo, Senhor, em nome de Cristo, amém. Essa tradução, tem várias traduções. Essa tradução nos dá uma ideia, às vezes um tanto errônea. Não é a tradução errada, mas quando nós olhamos o contexto, e foi lido aí todo o Salmo 116, no seu contexto, o versículo 15 não significa que a morte dos santos do Senhor é aprazível e agradável a Ele. Não, lógico que não. A gente olhando assim só o versículo, preciosa é aos olhos do Senhor, ou à vista do Senhor, a morte dos seus santos, não significa praticamente isso. A outra tradução NVI diz um pouquinho melhor, quando ela diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E a NVT, que se aproxima um pouco mais, diz: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Agora, se a gente for olhar ao pé da letra, a tradução desse versículo seria, na verdade, o seguinte: a morte dos seus santos é pesarosa para Ele, Ele não a consente facilmente. Deus, Ele espera, de certa forma. Pode passar um mês, como pode passar um dia, mas Deus sabe o momento em que Ele libera, mas Ele vê os seus santos de uma forma diferente na qual nós não conseguimos enxergar. A primeira coisa que nós podemos entender, e temos que absorver esse ensinamento, temos que confiar no Senhor, nas suas promessas, nos seus ensinamentos através da palavra, é que Ele considera seus filhos preciosos. A gente fala muito que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e somos, que nós somos ímpios, muitas vezes, e somos, mas Deus, Ele nos ama de uma forma incomparável. Primeiro, Ele ama seu próprio Filho, é óbvio. O Filho de Deus é precioso para o Pai e para todos os cristãos. Assim como Ele é precioso para o Pai, Ele é precioso para os irmãos dele agora. Essa expressão a gente vê, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 7. Olha o que diz lá. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 7. Diz assim: Primeiro Pedro 2, 4 a 7 diz: e chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, e quem nela crê não será confundido, não será envergonhado. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da esquina. Quando nós olhamos essa passagem, a gente vê o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor ama seu Filho, o quanto o Senhor se regozija na obra que Ele fez por nós. Agora a pergunta é: por que Deus considera preciosos todos os cristãos? Nós somos tão falhos, tão negligentes em muitos e muitos pontos da nossa vida. Por que Deus te ama tanto? Por que Deus me ama tanto, mesmo eu sendo falho? É sim, certo, Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos ansiosos, que nós somos muitas vezes até invejosos. Nós queremos viver somente esta vida, nós não olhamos muito para as coisas lá do alto, nós não olhamos muito para a eternidade, nós vemos só o que está em nossa frente, e Deus ainda nos ama. Por que Ele nos ama? Porque o amor do Pai por nós é tão grande, que Ele entregou o Seu Filho em nosso lugar. Isso já é algo que a gente não consegue nem entender. Se nosso Pai nos ama deste modo, então deve se preocupar não apenas com a forma como vivemos, mas também com o tempo e o modo como morremos. Para os cristãos, a morte não é um acidente, não acontece por acaso, mas sim é um encontro marcado. É um encontro marcado. Deus vai nos encontrar no momento certo, na hora certa, no tempo certo. É um encontro que Ele já determinou. É um encontro crucial da nossa vida. Todos nós nos encontraremos com o Senhor no momento em que Ele marcou, na agenda dEle. Para os cristãos, queridos e queridas irmãs e irmãos, a morte não é um acidente, é um encontro marcado. Agora, por que Ele nos ama tanto? Porque também Ele nos conhece antes de nascermos. Você sabe, alguém que conhece você desde que você nasceu e te acompanha constantemente, talvez seus avós, seus pais, um irmão mais velho, te acompanha e te ama de uma forma incondicional, porque te conhece, sabe as suas falhas, sabe os seus desejos, sabe as suas qualidades. Ele conhece você. Mas Deus Ele conhece muito mais. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Ele conhece profundamente, no mais íntimo do seu ser, do seu pensamento, dos seus anseios, das suas vontades. Ele te conhece. Por que mais Ele nos ama? Porque os nossos dias já estão determinados. Toda a nossa história já está escrita.
Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos de algo, de convicção de quem Deus é diante de nós. Salmo 139, versículo 16. Todos nós conhecemos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Nós vamos ler alguns versículos e vamos caminhar pela palavra, principalmente nos Salmos, no Evangelho, para a gente ver Deus falando conosco, falando aos nossos corações, e espero que Deus fale ao seu coração. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ele está falando de Davi, mas ele fala de nós também. E no teu livro, Salmo 139, 16, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Nenhum deles já estava escrito. Deus nos ama porque Ele dá atenção a um pardal, a um passarinho. Certamente se preocupa com a morte dos seus santos. Você já viu um passarinho morto? É difícil a gente ver. Quando a gente vê, a gente fica triste, né? Na maioria das vezes o passarinho está morto porque o gato matou ele, né? A gente encontra o passarinho morto, depenado ali, porque o gato matou. Mas mesmo o pássaro, Deus cuida, né? Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31, eu vou ler, se você não precisa abrir, mas se quiser abra. Mateus 10, 29 a 31 diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por algumas moedinhas, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Versículo 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aí nós vemos um silogismo na língua portuguesa, que é o maior para o menor, ou do menor para o maior, onde o Senhor ele está dando um exemplo de que se Ele cuida de algo pequeno, tão frágil e tão insignificante às vezes para nós, Ele não vai cuidar de alguém que é a imagem e semelhança dEle? É a lógica também, uma lógica que cuida de algo menor, não cuidará de algo maior? Deus cuida de você, por isso Ele te ama. Assim como o sangue de Cristo é precioso, nós vemos isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, o nosso também Salmos 72, versículo 12 a 14. O salmista ele vai dizer que o sangue do cristão é precioso, que nós somos preciosos para Deus, que nós temos um valor incalculável, mesmo que nós não reconheçamos isso, mesmo que nós não observemos isso. Deus nos ama de uma forma tão grande, tão incondicional, porque Ele deveria nos exterminar. Ele diz lá em Salmo 72, versículo 12 a 14, ele diz: porque Ele livra ao necessitado, quando clama, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Versículo 13 diz: compadece-se do pobre e do necessitado, e a vida dos necessitados Ele salva. Versículo 14: Ele os liberta da opressão e da violência, e precioso aos seus olhos é o sangue deles. Você imagina os primeiros cristãos quando foram perseguidos e levados para a arena dos leões, e famílias inteiras juntas foram atacadas e foram dilaceradas. Cada gota daquele sangue, Deus se preocupou. Quando a gente olha essa imagem, quando alguém olha essa imagem, diz: Deus parece que está longe,
Parece que Deus não está fazendo absolutamente nada numa tsunami, num incêndio, num maremoto, terremoto e tantas outras coisas que destroem muitas vidas, como pandemia. Mas Deus enxerga muito mais além do que nós enxergamos. Nós enxergamos somente esta vida. E quando nós olhamos somente para esta vida, nós sofremos muito mais, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. A gente passa dos limites. Quando nós olhamos, nós paramos para olhar somente a nossa vida, que vai de 70, 80, e isso já é muito na média. Por que nós somos assim? Porque nós não enxergamos exatamente o amor de Deus. Nós não conseguimos enxergar o poder de Deus em nossa vida. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Porque na maioria das vezes, Deus controlando toda a vida, os filhos podem ser insensatos em encurtar seus dias. Quando alguém não se cuida, quando alguém acha que a vida não tem algo a oferecer como um preparo para uma vida eterna. Então, eu e você, como cristãos, nós temos uma visão, uma perspectiva diferente. Nós devemos andar de uma forma diferente. E devemos olhar para nós mesmos e ver o que eu preciso mudar, para que seja de acordo com o padrão de Cristo. E quando eu passo dos limites, quando eu extrapolo as minhas capacidades, quando eu enfrento algum tipo de esporte radical e eu passo dos limites, porque eu sou o melhor, eu vou subir uma montanha sem nenhuma corda, sem nenhum apetrecho que ajude a subir, porque eu sei, eu posso subir sem nada, e aí ele abrevia a sua vida. Agora é interessante, porque nós nos descuidamos com a nossa saúde às vezes. Deveríamos até cuidar do nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, e é o templo que precisa ser cuidado, que precisa ser de alguma forma ser suprido dentro dos limites e dentro da necessidade e dentro do ideal. Por isso que o Senhor nosso Deus instituiu aos judeus, não coma isso, não coma aquilo, naquele tempo. Depois ele diz, não, agora com oração Cristo veio, agora com oração é diferente. Mas mesmo assim, às vezes nós passamos do limite. Comemos muita gordura, entupimos as nossas veias, tomamos muita Coca-Cola que não faz mal, na realidade limpa tudo, né? A gente pensa as coisas assim. Mas na realidade, nós temos que ter cuidado em olhar para isso e não deixarmos de ser insensatos. Mas nós podemos abreviar a nossa vida, não cuidando bem de nós mesmos, mas também nós não podemos estender a vida além do tempo determinado. Nós não podemos acrescentar essa medida aqui que nós temos, nenhum côvado para a nossa vida. O exemplo que o Senhor Jesus dá. Nós não podemos acrescentar nada. Por mais que a gente faça alguma coisa, nós não podemos. Temos o nosso tempo. E esse tempo é um tempo precioso. Esse final encontra-se nas mãos de Deus. Olha o Salmo 48, 14, o que diz. O salmista, ele vai dizer para nós, ele diz, Salmo 48, 14, ele diz, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. Esse Deus nos acompanha constantemente, esse Deus não nos deixa sozinhos, esse Deus não nos deixa solitário, Ele anda conosco todos os dias até o fim. Nos acompanha durante toda a nossa vida.
Constantemente você dorme, Ele está ali, olhando por você. Você acorda, Ele está ali, junto de você. Muitas vezes nós o negligenciamos, nós nem falamos com Ele, nós nem damos um bom dia a Ele. Bom dia, Senhor. Eu sei que o Senhor está aí, não quero lhe ignorar. Mas Ele acompanha a nós durante toda a nossa vida e também em toda a eternidade. João 10, 28, 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29 diz: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A nossa segurança está num Deus que nos coloca junto dele. Ele nos tira do monturo, do lixo, da lama, e nos transporta para o seu reino. Ele nos coloca junto dele. Quem somos nós? Quem é você? Que privilégio você tem? Que privilégio nós temos? A garantia e a segurança vitalícia e eterna. Agora pronto, minha garganta deu. Segurança inviolável e inabalável. Às vezes Deus tem uma bênção maior para o cristão. Quando Deus usa Paulo de uma forma tão ímpar, Ele usa você também, e pode usar da mesma forma, com algumas circunstâncias diferentes. Ele mostra para Paulo que a vida é importante até o ponto em que Ele quer que seja. A nossa vida é muito importante, é valiosa demais para Deus. Quando Ele olha para você, Ele espera que você reaja à grandeza dEle, o amor dEle, a expressão dEle de amor, de Pai, a expressão do cuidado que Ele tem com você. Ele quer que você reaja positivamente. E Paulo entendeu isso claramente quando a gente olha Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Abra sua Bíblia aí, Filipenses 1, 21 a 23. Um, 21, 23 a 23, diz assim: porque para mim viver é Cristo. Viver é Cristo. O que Paulo está falando para nós aqui? Que o nosso viver, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele, e que Ele tomou de conta de nós, e que Ele é o nosso dono, que nós somos dele, nós somos escravos dele, nós somos servos dele, Ele é o nosso dono. Então viver esta vida após receber Cristo como Senhor e Salvador é ser dele e viver nele, é viver Cristo. Quem é Cristo? Deus, o Filho de Deus. Como Ele é? Ele é assim, assim, assim. Eu tenho que viver Ele. Paulo procurou viver Ele. Eu e você devemos que viver Ele. Ele é o nosso espelho, é o nosso exemplo. Ele é que nos mostra como devemos andar, como devemos viver. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando a gente vê essa analogia que Paulo faz da questão do lucro,
que é algo mais que eu ganho em um negócio financeiro. Então ele está dizendo claramente que se eu vivo para Cristo, isso é tão bom nessa vida. Agora, se eu morrer, eu vou ganhar mais. Como é que a gente consegue imaginar isso? Você precisa entender isso. Não é que eu vou me matar, né? Agora eu vou me suicidar para me ganhar mais. Não é isso. Tem muita gente que se suicida porque perdeu tudo, porque não tinha Deus. Ele pensava só nos bens materiais. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão financeiramente perdidos porque eles só têm os bens materiais, não tem aquele que é mais importante para nós. Por isso ele se suicida, chega ao ponto de suicidar. Quantos investidores da Bolsa de Valores estão perdendo muito dinheiro, ou as empresas, grandes empresas que trabalhavam com o setor que parou totalmente, aviação e outros, turismo e outras coisas mais, que estão perdendo muito dinheiro, e chegaram ao ponto de tirar a sua própria vida. Paulo não está dizendo isso, óbvio, porque ele continua dizendo, ele diz, mas se viver, versículo 22, se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, eu não sei nem como decidir, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Agora nós vamos ver no final que Paulo, ele entendeu essa visão clara de viver para Cristo e se morrer estaria em lucro. Aqui nós vemos a prioridade menor em função do deleite maior. Então, ele diz, eu quero viver porque eu preciso completar a minha obra, eu preciso completar o meu propósito. É interessante porque Jesus, ele viveu e morreu cedo demais. Você já pensou alguém morrendo com 33 anos mais ou menos? Não é jovem demais nessa vida? Ele morreu porque ele cumpriu o seu propósito. Eu não posso, é óbvio, é diferente. O propósito do Senhor Jesus foi muito maior do que qualquer outro. Mas ele morreu, ele terminou o seu propósito e pronto. Agora ele diz, está consumado, acabou-se. Eu já fiz, eu já completei a minha carreira, já estou pronto. E Paulo fez a mesma coisa. Ele diz, enquanto eu estiver aqui, sem cumprir o propósito, eu vou fazer de tudo, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou por causa de vocês, porque ainda não completou o meu trabalho. Eu quero muito ir para Cristo, mas por causa de vocês eu ainda fico aqui, Paulo está dizendo. Então é uma prioridade temporária em relação a um deleite eterno. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, está escrito o seguinte: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele não quer tirar a vida agora, ele não quer se despir no sentido de morrer agora, mas ele diz que está revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. O que ele explica no final aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto eu estiver aqui, eu estou me revestindo. Despir aí, no sentido de morrer,
Ele diz: quando eu estou me revestindo, o que acontece é que, quando eu sendo mortal, quando eu morrer, eu vou ser absorvido pela vida. Ele diz o seguinte, ele está passando para nós uma explicação de que, quando eu morro, eu vivo mais. O crente, quando ele morre, ele vive mais, porque é algo diferente. A morte, ela foi vencida pela vida eterna, e não ao contrário. A gente pensa que a vida vence, a morte vence a vida, mas é a vida que vence a morte. Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário, e na sua ressurreição ele venceu a morte. Por isso agora nós não precisamos mais nos preocupar com a morte, porque a morte já foi vencida. E Paulo diz: olha, para que o mortal que sou eu seja absorvido pela vida, e agora eu não preciso mais me preocupar com isso. O lugar especial já está preparado para cada um de nós. E isso é algo fascinante para você entender. Segundo lugar, Ele prepara seus filhos para a vida após a morte. A nossa vida aqui, todos os dias, é uma preparação. Deus nos faz isso constantemente. O crente pode conceber com razão o dia de sua morte como uma data registrada no diário de Jesus. Jesus já sabe, no diário dele já está registrado. Chegando o dia marcado, o Salvador se aproxima a fim de conduzir o seu servo para a luz de sua presença íntima e para uma comunhão mais achegada com Ele. Por conseguinte, morrer, por mais difícil e doloroso que seja em termos físicos, torna-se uma jubilosa jornada para o crente. Agora, você consegue colocar isso na sua mente? Eu sei que algumas pessoas, numa escola dominical, certa vez, a gente falando sobre morte, ele disse: não, eu não tenho problema com a morte não, eu morro aqui, acabou-se, sem problema nenhum, eu sei para onde eu vou. Então, ele almejava até a morte. Então, essa jubilosa jornada para o crente é algo que está garantido. Houve uma peça teatral há algumas décadas atrás, em Londres, com um notável título de Feliz Dia da Morte. Parece ser uma coisa assim contraditória para a gente pensar assim, né? Parece ser algo que não entra bem na nossa mente. Mas para o crente a morte será justamente isso: a comunhão com Cristo e com Deus, por meio de Cristo, uma vez que tenha início aqui na terra, jamais termina. Se tem início na terra, jamais termina. Se você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, pronto, você pode ficar tranquilo, porque nunca mais você vai se sentir desamparado. Nunca mais você precisa ter a incerteza de que: para onde eu vou? O que vai ser de mim? Quando tudo acabar, quando eu perder o meu emprego, quando eu perder a minha saúde, quando eu perder a minha vida, o que vai ser de mim? Deus já te pegou, já envolveu você, você está seguro, você não precisa se preocupar com isso. Por mais que a circunstância seja difícil, por mais que você sofra, meu Deus, como a gente fica triste vendo alguém sofrer, ou mesmo a gente sofrer. É doloroso demais. Mas uma coisa é certa, queridos, uma coisa é certa: Deus é conosco. Não existe meio termo, não existe dúvidas, não existe
algo que é uma esperança que não é real. Para nós isso já está selado. Eu não preciso me preocupar com isso. Através da morte, através do estado intermediário entre a morte e a ressurreição, e para sempre, Cristo estará com seu povo. Nisso consiste a vida eterna. Dessa forma, Ele cumpre a sua promessa, feita a Marta, por exemplo, lá, quando ela se lamentava pela morte do seu irmão Lázaro. Olha o que o apóstolo João fala, que Jesus disse lá em João 11, versículo 25 e 26. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essas palavras às vezes passam imperceptíveis na nossa mente, porque nós não conseguimos conceber isso. Nós pensamos só nessa vida. Assim como Marta também disse assim: eu sei, Senhor, que um dia Ele ressuscitará. Está dizendo: não, Ele vai ressuscitar agora. Mas ainda assim, depois que eu ressuscitá-lo, Ele vai morrer novamente. E quando Ele morrer, Ele vai ter a vida eterna e nunca mais morrerá. A morte não é eterna para os que vivem nele. A morte não é eterna para os que vivem em Cristo. Agora, a morte é eterna para os que não vivem nele. Você já pensou nisso? Você já pensou? A morte é eterna para os que não vivem nele. Se você vive nele, você tem a vida eterna. A morte já foi vencida. O que Deus viu em você para te escolher e te tirar da morte eterna? A morte espiritual eterna. Morte física não, espiritual. O ímpio, ele vai viver eternamente no corpo, sofrendo por causa da morte espiritual. A pior morte é essa segunda morte, é espiritual, é a pior que tem. E você não vai passar por ela. E vai viver eternamente. E ainda vai ganhar um corpo glorificado. Será que você crê nisso? Se você crer nisso, verdadeiramente, você vai ter uma vida diferente. Aqui, de preparação para a eternidade. Como é que eu me preparo aqui para a eternidade? Nós vamos ver isso, já já. Os crentes do passado, eles encaravam a vida inteira como uma preparação para a morte e para a eternidade. Vamos lembrar que, principalmente na igreja primitiva, perseguição, a morte, a vida média era bem baixa, doenças e muitas coisas. Até os séculos XVI, da Idade Média, por exemplo, muitas doenças incuráveis, e os crentes viviam naquela época. A gente pega um pouquinho daquilo que eles viveram agora, que a gente está passando, quando a gente está começando a analisar e ver que a epidemia foi chegando pertinho da gente, chegou em alguns de nós, e nós nos desesperamos, perdemos a perspectiva, e nós paramos para pensar um pouco, e Deus nos proporciona isso, para olhar para Ele e ver que a vida não é só essa, aqui é só uma preparação. E esses crentes antigos que passaram por tantas torturas, por tantas perseguições, por tantas atrocidades, por tanto sofrimento, eles entenderam isso, e por esse motivo levavam a sério, não a si mesmos, mas cada instante da sua vida, cada momento. Analisa a sua vida, veja se você está vivendo em futilidades, gastando a sua vida com coisas somente passageiras, com coisas que não levam você a nada.
que leva você somente à perdição, que você fica com um peso na consciência por causa do Espírito de Deus que está em você, e você fica abatido, e você entristece o próprio Espírito, você adormece o próprio Espírito de Deus que está em você. Veja a sua vida e veja o que você está fazendo de errado, e use a sua vida, gaste a sua vida em prol das coisas lá do alto. Você tem essa oportunidade que muitos não têm, e não se preocupe com a morte, porque você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E aí as palavras que a gente sabe muito bem, que parece ser até um provérbio popular, que é bíblico até: viva a cada dia como se fosse o último dia. Eles tinham isso na sua mente, cada dia como se fosse o último dia. Às vezes a gente pensa que essa vida aqui é eterna, essa vida nossa é eterna. Não é, é passageira, é um tempo de preparação. Por isso eu tenho que viver todo dia, a cada instante com muita intensidade, aproveitar o dia. O dia importante para a minha vida é o dia de hoje, é agora. Qual o melhor dia da sua vida? É hoje, é agora, nesse momento. Esse é o meu melhor dia. Você não sabe o dia de amanhã. Esse é o melhor dia. Regozije, adore o Senhor, pule de alegria porque você é salvo. Contagie as pessoas que estão em sua volta. Veja você, aproveite esse dia como se fosse o último dia, porque sempre são aplicáveis. Eu preciso viver com intensidade. Eu posso me divertir? Sim, eu posso me divertir para a glória de Deus. Eu posso dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou me divertindo, porque eu estou numa praia, olhando e contemplando a criação do Senhor, porque eu vejo uma noite maravilhosa, cheia de estrelas brilhantes. Que bênção! Eu tenho essa oportunidade de viver e contemplar a criação e adorar o Senhor por isso, e glorificar o nome dEle por isso. Como podem os crentes viver de modo a estarem prontos e preparados para partir? Como? Não há qualquer mistério nisso. O bom senso deveria nos ensinar. Sabe o que acontece? É que os crentes ficaram anestesiados das coisas lá do alto. Um reino que era para nós trazermos para a terra. Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. As orações que nós fazemos, nós esquecemos. Cristo nos ensinou a trazer o reino para a terra e instituir o reino entre nós, para que as pessoas lá fora vejam o poder e a glória de Deus. Que o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento falharam em muito em relação a isso, apesar de que veio do judeu a salvação. Que bênção, que contagia e atinge todas as nações, através de Cristo Jesus, um simples judeu carpinteiro, o próprio Filho de Deus. Último lugar, Ele quer que seus filhos obedeçam às suas instruções. Como eu posso viver nesta vida, me preparando para a eternidade? Eu preciso obedecer o Senhor. Se eu não obedeço, eu estou perdido. Eu não estou me preparando para a eternidade. Sejamos totalmente comprometidos com o serviço de Cristo a cada dia. Cada dia você tem que fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa, uma oração por alguém, escrever um versículo para alguém, ligar para alguém e perguntar como você está. Cada dia você tem essa oportunidade, principalmente nesse tempo de pandemia. Você pode fazer isso. Você pode usar seu tempo comprometido com o serviço de Cristo. Você não deve tocar. Não toquemos o pecado, nem mesmo de longe. Deus instruiu isso através das cartas, mesmo do Evangelho, das cartas paulinas, da carta de Tiago, das cartas, todas as epístolas
principalmente no Novo Testamento. Não toque, não chegue perto do pecado, deixe ele longe de você. Mas nós fazemos o contrário, nós brincamos com o pecado. Ele está bem perto da gente, na palma da nossa mão. E às vezes nós brincamos achando que nós somos fortes o suficiente. E aí a nossa preparação para a eternidade vai falhando. Eu preciso ficar longe do pecado. Mantenhamos em dia a conta corrente de Deus, a juntar tesouros no céu. Você tem investido na sua eternidade? Você junta tesouros no céu ou ainda está juntando tesouros na terra? Você está se preocupando somente com esta vida ou com a eternidade? O Senhor Jesus disse que nós devemos juntar tesouros no céu, porque se nós juntarmos só tesouros aqui na terra, a bolsa despenca e você fica perdido sem nada e acha que a vida somente é esses bens que você adquiriu. Tenhamos cada hora como um dom de Deus para nós, a fim de aproveitarmos o melhor possível. Planejemos nossa vida, fazendo cálculos para 70 anos, Salmo 90, versículo 10. A pessoa pensa assim, olha, a minha vida, quando nós somos jovens, nós não temos essa perspectiva. A minha vida, a sua vida, deve ser calculada por 70 anos. Eita, tem gente que já está com 70 anos aqui, está bem pertinho. Eita, acabou a vida, é agora? Não acabou não, meu querido. Pelo contrário, vai começar agora. Nós temos somente uma perspectiva de 70 anos, como o salmista fala no Salmo 90, versículo 10. A vida antes da morte, ela é curta demais. Antes da morte, nem que você viva 120 anos, é curta demais. Você já viu alguém viver 120 anos no nosso tempo? Tem algumas pessoas que vivem até 120 anos. Pelo menos passa de 100. Eita, a pessoa viveu tanto. Mas aí, mesmo essa pessoa morrendo, as pessoas choram pela morte daquela pessoa. Não é verdade? Uma pessoa tão boa, tinha tanto tempo para viver ainda. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente pensa na eternidade. A eternidade está gravada no nosso coração, gravada nos corações de toda a humanidade, de todo homem que é a imagem e semelhança de Deus. O problema é que a gente esquece que Deus nos deu essa visão mais clara, e essa eternidade, ela existe. Enquanto o ímpio não compreende a eternidade, nós fomos agraciados pela revelação de Deus, e a vida após a morte, ela é eterna. A vida antes da morte é curta, mas após a morte é eterna. Compreendendo que o nosso tempo for mais curto do que isso, se alguém morre antes dos 70, é interessante. Paulo morreu aproximadamente 67 anos, é curta, né? Essa vida. Jesus morreu com 33, mas ele morreu com 67 mais ou menos. É curta, foi curta a vida dele também, mas ele compreendeu isso, compreendendo que o nosso tempo, se o nosso tempo for mais curto do que isso, tal coisa não será privação injusta, mas uma mais rápida promoção. Nosso querido amigo, 49 anos, todo mundo diz assim, como ele era jovem, tinha tanta vida pela frente, esquece que ele tem uma vida pela frente eterna. Que bênção! A gente não consegue enxergar as coisas lá do alto, e quando a gente olha a perspectiva somente aqui da terra, nós nos entristecemos facilmente, nós nos abatemos facilmente por causa disso. Então nunca permitamos que o bom tome lugar do melhor em nossas vidas. Isso é tão bom, mas existe algo melhor. Você se deleita com as coisas deste mundo que são passageiras, e não é errado você se deleitar, mas eu não posso pensar que só essas coisas que são boas, são passageiras, são para mim somente, eu tenho que desfrutar aqui.
Tem tantas pessoas que passam a vida inteira sem desfrutar absolutamente nada de que a gente denota que é bom. Tá? Tem gente que diz assim, como eu queria ver a neve, né? Não sei se tem alguém que queira ver neve na vida. Mas é interessante, você pensa assim, você chega lá na Flórida e você vai conversar com alguns americanos que nunca viram a neve. Calma, mora nos Estados Unidos, não vê a neve? É interessante isso. E nem por isso a pessoa está lá triste, eu nunca vi a neve, eu queria ver. Essas coisas boas não pode ser algo que nos chame tanta atenção em função daquelas que são melhores que estão guardadas para nós. E alegremente esqueçamos do que não é melhor para nós. Você entende que eu preciso esquecer das coisas que não é melhor para mim? Mesmo que pareçam ser boas, mesmo que eu ache que seja boa, ou que alguém que desfrute disso diz assim, olha, é tão bom, prove isso que é tão bom, né? Geralmente isso acontece com os drogados. O drogado diz para o outro assim, olha, você nunca teve essa experiência, prove que é bom. Ele vai provar e aí entra bem em relação a isso. Esse é só um exemplo. Então a gente precisa esquecer daquilo que nós achamos que é bom, porque existem coisas melhores. E nós podemos ficar alegres com isso. Nós devemos viver o presente. Vivamos o presente. Desfrutemos agradecidos dos seus prazeres e suportemos suas dores com a ajuda divina, sabendo que tanto os prazeres como as dores são passos dados na viagem para o lar. Nós temos passos dolorosos e passos prazerosos em nossa vida. Isso é inevitável. Isso é inevitável, não tem como. Minha tia ligou para mim ontem, disse que a tia dela é uma pessoa maravilhosa que eu conheci, está com Alzheimer lá em São Paulo. Ela viajou para lá para tomar de conta alguns meses ali. Eu conheço essa tia, chamava ela de tia também, bem velhinha, está com Alzheimer, esqueceu de tudo, não dorme à noite, fica gritando, pulando, andando pela casa toda. Ela está lá tentando cuidar, ajudando o marido, que é mais novo que ela e que cuida dela de uma forma especial. Esse casal maravilhoso que eu conheci, a gente fica pensando, meu Deus, que sofrimento. Se essas pessoas não têm Deus, como elas sofrem muito mais. E todos nós estamos passíveis em estar nessa mesma condição, independente de qualquer coisa, de santidade ou de posses financeiras. É difícil a gente enxergar as coisas boas da eternidade e absorvê-las de uma forma que a gente consiga viver plenamente nessa vida. Mas a gente precisa confiar no Senhor. E aí, esses passos são importantes e inevitáveis para a nossa viagem para o lar. Digamos diariamente a nós mesmos que cada dia que passa é um dia mais perto do Senhor. Você já pensou nisso? Cada dia que você passa é um dia mais perto de você encontrar com o Senhor. Só isso lhe dá a condição de você ficar alegre, independente da circunstância. Cada dia que eu passo, eu estou mais perto do Senhor. A gente não consegue imaginar isso, mas deveríamos colocar no nosso coração isso. Então, cada dia, hoje, finalizando o dia, estou mais perto do Senhor. Isso é bênção. Isso é bênção completa em nossa vida. Porque o que Cristo, o que Deus tem preparado para nós, a gente não consegue nem imaginar. Mas o que Ele prometeu,
devia nos motivar a estarmos alegres diante da circunstância. Para terminar, eu vou falar uma ilustração do George Whitefield. Nós lembramos que, conforme disse ele, George Whitefield, o homem ele é imortal até o momento em que sua obra esteja terminada. Você e eu somos imortais até o momento em que Deus vai cumprir em você e em mim o propósito que Ele tem para nós. Cada um de nós tem um propósito. Deus te chamou, não foi à toa. Deus não te chamou para você ficar só ouvindo a palavra e louvando ao Senhor. Deus te chamou para um propósito. Talvez você ainda não cumpriu o seu propósito. Talvez você tenha um dom que você não usa para a glória de Deus. Talvez você não falou ainda para o seu amigo ou para o seu parente sobre Cristo ainda. Talvez você não fez algo para a glória de Deus ainda, mas Deus quer te usar para cumprir o seu propósito. E quando você cumprir o propósito, Deus te chama. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu não vou, é melhor não cumprir nenhum propósito, porque eu posso viver mais. Porque assim que eu cumprir o meu propósito, eu vou ser chamado. Paulo completou a sua carreira. Jesus disse: está consumado. E todos aqueles que foram chamados por Deus cumpriram o seu propósito, independente do tempo, do ano em que ele foi chamado. E é assim conosco. Então, nós somos imortais até que se cumpra o propósito em nossa vida. Você precisa ter essa certeza. Embora só Deus possa definir a obra, e continuemos naquilo que sabemos ser tarefa que Deus tem para nós, aqui e nesse momento. Nesse momento, você tem que olhar para você mesmo e dizer assim: Senhor, qual o propósito da minha vida? Para que seja cumprido em mim. E quando eu cumprir o meu propósito, eu estarei na presença do Senhor para todo sempre. Que bênção! Que bênção! Será que você consegue conceber isso? Será que você pode ter essa confiança total no Senhor? Hoje na escola dominical eu falei que quando eu estava lá em Iguape, só para encerrar, eu fui assistir ali o culto de oração na primeira igreja batista regular em Iguape. Me lembro quando ela começou, eu estava lá com o pastor Dário, que ele estava fundando aquela igreja. O pastor Magno, ele disse o seguinte: olha, o sofrimento que nós temos é igual o sofrimento que o Salmo 88 fala que ele está buscando Deus constantemente, porque está acontecendo tantas dificuldades na vida dele, e ele não escuta Deus. E o Salmo 91 fala que Deus está ali presente todo o tempo, cuidando. 10.000 cairão à sua direita, o laço do passarinheiro não lhe atingirá. E aí, nós perguntamos para a pessoa que está sofrendo, nós dizemos para a pessoa que está sofrendo: tenha fé, tenha fé. Mas a fé que nós perguntamos para aquela pessoa, ou estamos tentando motivá-la, é para que ela tenha fé que vai ser curada, ou que ela tenha fé que confia no Senhor, porque mesmo que cure ou que não cure, o que Deus leve, a confiança em Deus é inabalável, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí Ele estará bem em uma circunstância ou em outra, porque Ele estará nos braços do Senhor eternamente, sempre. Mas os crentes santos são preciosos para Deus. Quem escolhe com cuidado o momento quando deve chamá-lo, a sua presença é o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la e usar as nossas vidas para a glória do Seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age em nossas vidas constantemente, está cuidando de nós, nos olha e vê
o que nós necessitamos. Devemos confiar no Senhor. Apesar das circunstâncias difíceis, nós temos a eternidade que nunca se acabará e o regozijo total de estar na Tua presença eternamente, o conhecendo. Isso é maravilhoso demais para nós. Agradecemos, Senhor, pela Tua revelação e a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.